Olá, sou Mãe Andréa Narciso, dirigente do Templo de Umbanda, Cabocla Jupiara e Caboclo Itatupã. Essa é a segunda parte do vídeo Como descobrir a minha mediunidade de incorporação na Umbanda. No vídeo 1 eu falei para vocês sobre alguns episódios mediúnicos que eu tive, inclusive do avião que eu vi caído na mata. Se você não assistiu, volta lá no primeiro vídeo para que vocês possam entender o que aconteceu, senão vocês não vão entender. Eu vou deixar o link aqui embaixo, então vocês acessem o link do primeiro vídeo e depois voltem aqui para ver a conclusão do que aconteceu, né? Então, quando eu comprei aquele livro, né, que eu contei para vocês no primeiro vídeo, foi como um sinal de que eu precisava ver o que estava ocorrendo com a minha mediunidade. Eram tantos episódios mediúnicos que eu precisava saber o que estava acontecendo. Afinal, não era normal o tempo todo ficar vendo espíritos, ouvindo as coisas, vendo as coisas, né? Era legal até certo ponto, porém já estava atrapalhando a minha vida, né? Porque era muito constante. Então, a partir do momento que eu comecei a ler o livro, né? O livro que eu comprei, houve um momento que eu parei e pensei, falei, eu preciso ver o que está acontecendo. E aí, quando eu li o livro, eu falei, é de Umbanda, então eu preciso ir até um terreiro para saber o que está acontecendo com a minha mediunidade. Não que eu tivesse a intenção de ir a um terreiro e ter a minha incorporação, porque naquela época, né, não tinha Instagram, Facebook, Orkut, né? Onde a gente tinha acesso a Umbanda online. A gente não tinha acesso. Se a gente quisesse saber, a gente precisava comprar livros ou ter alguma conversa com alguém que já era da religião. Então, na época, eu não tinha esse acesso, esse livre acesso à Umbanda. Então, eu pensei comigo, eu falei, eu vou até um terreiro de Umbanda para descobrir o que está acontecendo, né, de fato, para eu ver tantos espíritos me pedindo ajuda, né? Tantos episódios assim. E aí, o que aconteceu? Depois de tudo isso, depois de ter visto, né, ter tido essa visão do avião caído na mata, comprado o livro, alguns dias depois aconteceu o mais surpreendente para mim. Alguns dias depois, a gente ouviu no noticiário a notícia de que um avião da Gol tinha caído na mata. E isso foi um choque, né? Foi um choque para o Brasil inteiro e foi um choque maior ainda para mim, porque eu já tinha visto a mesma imagem que eu vi no noticiário, eu já tinha visto quando eu estava indo trabalhar, né? E lembra que eu falei que tinha até a numeração? Eu não tinha, era meio, não conseguia ver a numeração toda, mas eu lembro muito bem do número 7 na numeração. E esse avião, ele chocou, ele colidiu com um jatinho no ar, né? E esse avião da Gol deixou todos os passageiros, todos os tripulantes mortos, né? Então foi um choque para o Brasil inteiro e um choque para mim, porque foi uma previsão, eu já tinha visto acontecer antes, né? Então, nesse momento, eu fiquei realmente chocada e pensei, eu preciso realmente me cuidar espiritualmente, porque não é normal a gente ficar vendo espírito e muito menos ficar prevendo as coisas, né? Então, foi como se realmente a espiritualidade colocasse ali para mim algumas imagens, né? Algumas premonições, para que eu procurasse ajuda espiritual para seguir um caminho mediúnico, né? Foi como se a espiritualidade me empurrasse para que eu procurasse um auxílio espiritual, né? Então, o que aconteceu depois disso?
Depois de ter lido o livro, ter entendido um pouco mais da Umbanda, né? Depois de ter lido o livro, né? Agora com uma cabeça um pouco mais velha, né? De jovem, não mais de criança, eu pensei, eu preciso ir para um terreiro de Umbanda. Mas eu tinha um problema, eu trabalhava à tarde até à noite. E o terreiro do meu tio, que eu já contei em um dos vídeos anteriores, ele só funcionava na segunda e na sexta. E como eu trabalhava durante a noite, até a noite, né, à tarde até a noite, eu não tinha possibilidade de ir até lá, né? Eu não podia faltar no trabalho para ir ao terreiro, né? Então eu não tinha possibilidade. E aí foi então que a minha mãe me lembrou que... Não, aí aconteceu de ter um feriado na quarta-feira. Tinha um feriado, se não me engano, foi dia 12 de outubro, que caiu numa quarta-feira. E eu comentei com a minha mãe que eu estava procurando um terreiro para ir no sábado. E ela me disse que o terreiro, que o meu primo, por parte de mãe, frequentava um terreiro numa quarta-feira. E a gente entrou em contato com eles disseram que ia funcionar no feriado e eu fui até lá. E quando eu fui no terreiro, nesse terreiro, né, era bem próximo, era também da mesma linhagem do meu tio, era da mesma linhagem do meu pai de santo, né? Eu passei com o preto velho. Quando eu cheguei foi muito mágico, foi eu e minha filha, né? Minha filha tinha 4 anos e eu falei, eu vou de branco. Só que eu fui com uma regata, né? Uma regata meio decotada. Não tinha noção. Falei, vou de branco. Era a única blusa branca que eu tinha e eu fui de branco com uma blusa um pouco decotada. E eu cheguei lá e eu fiquei meio aérea na hora que eu tava na fila para passar com o preto velho e eu olhei uma imagem de São Jorge. Nesse momento eu viajei, né? Eu parecia que tava pisando na lua. E aí, o que aconteceu? Quando eu passei com esse preto velho olhou para mim e disse que eu estava ali, que Ogum tinha me trazido até lá e que eu era médium de incorporação. Só que eu só não ia fazer o girador, né? Como eles falam, eu não ia girar, não iria incorporar, porque eu estava com a blusa decotada, né? Para quem não sabe, alguns terreiros têm algumas regras onde não pode utilizar decote, né? Por questão de respeito, né? Para não constranger o médium e nem as pessoas que ali estão frequentando. Então, o preto velho pediu que eu fosse numa outra gira com uma roupa mais adequada, porque eu iria girar. E aí eu saí de lá, falei, nossa, com aquela notícia, né, de que eu sou médium, que eu teria que girar. Fui pra casa, aí no outro dia eu comentei com a minha mãe, aí minha mãe falou assim, liga pro seu tio e vê com ele se ele conhece algum terreiro que funciona durante o sábado, né, porque era o único dia que eu poderia frequentar um terreiro. E foi aí que eu liguei pro meu tio, né, o pai de santo, né, aquele que tem um terreiro, que só funciona na segunda e na sexta. E quando eu liguei para ele, ele me disse que tinha um terreiro que funcionava no sábado e que ele iria me levar lá. E ele me levou nesse terreiro. E foi lá que eu descobri que eu era médium de incorporação. Ali foi onde houve a minha primeira manifestação mediúnica de incorporação, né? Minha primeira manifestação. E foi ali que eu me encontrei na Umbanda, de fato, como uma médium de Umbanda que sou. E depois eu vou contando para vocês como foi essa primeira incorporação, ou esse primeiro giro, né, que eu dei, né? Vou contar para vocês qual era a gira, como foi, mas vai ter que ficar para um outro vídeo, tá? Me contem aí o que vocês acharam da história, se vocês querem mesmo ouvir, né, como foi essa incorporação, se, né, isso faz sentido para vocês,
querer saber como foi, como eu me senti, e vai comentando aí. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com alguém que está passando por um processo mediúnico igual ao que eu contei ou semelhante. Não esquece de se inscrever no canal, é muito importante pra gente, ativar o sininho, porque o canal é novo, então a gente precisa fazer crescer esse canal, tá bom? Então um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.